Graça e paz, irmãos, boa noite. Irmãos, uma vez Jesus chamou os discípulos e deu um conselho assim, muito importante para esses discípulos. Jesus deu um alerta para os discípulos. Jesus fala para os discípulos que eles deveriam ser prudentes como a cobra e simples como a pomba. E eu fico imaginando, irmãos, como é que os discípulos receberam aquilo? É o único momento da Bíblia que a cobra, né, que é um animal, que a grande maioria de nós, a gente tem uma visão tão contrária desse animal, mas Jesus disse que a gente tem que aprender com a cobra. E depois ele fala que a gente também tem que aprender com a pomba. E duas coisas Jesus disse para os discípulos, o que serve para a gente hoje, é aprender sobre a humildade e sobre a prudência. Esse conselho, esse alerta que Jesus dá, nos remete a uma palavra que, na verdade, é um dom do Espírito. Nessa noite, culto de oração, mas no nosso culto de oração também é a palavra, que aqui nesse altar tem que ter palavra, né, irmãos? Nessa noite nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o discernimento. Porque quando Jesus diz para os seus discípulos, para eles serem prudentes como a serpente e simples como a pomba, Jesus está falando em outras palavras para ele: olha, vocês têm que ter discernimento. Porque as características da cobra, uma das características da cobra, além da sua sagacidade, é a prudência. A cobra, ela não sai dando bote nas pessoas, ela só reage, ela aguarda, e quando ela tem uma presa diante dela, ela espera o melhor momento. A cobra é um animal de comportamento inteligente. E a pomba é um símbolo de humildade. É uma ave muito popular que a gente encontra no mundo todo, principalmente lá no Vaticano. Vocês que estiveram lá, tem muita pomba, né? Nos grandes centros, nas grandes cidades. Então, é uma ave humilde, que demonstra humildade até por conta de representar o Espírito Santo. Irmãos, e nessa noite a gente vai considerar por que Jesus falou isso. Porque nós vivemos num mundo onde a mentira, ela tomou uma dimensão cada vez maior por conta do grande evento dessa revolução digital que a gente está vivendo. Hoje, uma mentira ela tem mais poder do que antigamente. Porque antigamente ela levava tempo para chegar a algum lugar. Hoje, ela é potencializada por conta da tecnologia, dessa revolução que a gente está vivendo. Mas a palavra não muda. Por isso que Jesus lá atrás já falou: olha, vocês têm que ter cuidado. Vocês precisam ter cuidado. Porque senão vocês vão ficar muito vulneráveis às mentiras. Não existe isso na Bíblia, mas já falava sobre as fake news. E hoje a gente vive essa realidade. Em outro momento, Jesus disse que eles tinham que se acautelar, eles teriam cuidado com os falsos profetas. E hoje, a gente encontra de montão, em todos os lugares. E a palavra de Deus, ela é tão atual,
ela é tão contextualizada que tudo aquilo que foi falado lá atrás, a gente continua vendo hoje. A mentira tomando uma dimensão muito grande. Quando a palavra diz que o diabo, se possível, enganaria até aqueles que são escolhidos, nós estamos vendo hoje. Quantos irmãos, nossos irmãos, quando a gente fala irmãos, é de todas as denominações que confessam Jesus como Cristo, como Salvador, então esse é nosso irmão. Quantos estão sendo enganados? E já viu o alerta. Lá em Mateus 24, falava 24, versículo 5, Jesus falava, aliás, 10, versículo 16, Jesus falava assim, olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E hoje, a gente vive esse contexto. A gente continua sendo ovelha no meio de lobos. A gente continua enfrentando os ardis do nosso inimigo. A gente continua sendo tentado, eles continuam tentando nos enganar. E o inimigo continua tentando penetrar no terreno que não é dele, e quando ele chega lá, ele fica, e depois ele até exige o uso capião. Quando o inimigo chega numa terra que não é dele, ele não possui nada, ele chega lá, e se ele ficar, daqui a pouquinho ele está pedindo o uso capião, ele quer uma autorização legal, porque ele já está ali. Essa é a realidade, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, por isso que a Bíblia nos orienta a gente a buscar os melhores dons. Existem vários, mas o que nós vamos destacar nessa noite é o dom do discernimento. Porque quando a gente consegue discernir essas situações, o povo marcha em triunfo. Esse efeito, aliás, esse efeito contra nós, essas ameaças contra nós, elas não prosperam, porque nós temos discernimento. Então, o discernimento é a capacidade que a gente tem de julgar o que é santo e profano, o que é o certo, o que é errado, o que é o sujo e o que é limpo. E nós vamos ver na Bíblia 2 personagens que viveram realidades diferentes. Um teve muito discernimento, outro não teve nenhum. E nós vemos que o inimigo continua querendo invadir a nossa mente, ele continua querendo invadir a nossa casa, a nossa família, e ele, às vezes, vai penetrando de maneira sorrateira, e outras vezes ele entra com tudo, e a Bíblia diz que nós, os santos do Senhor, aqueles que foram escolhidos, que foram escolhidos pelo Senhor, nós precisamos ter discernimento. E nessa noite, no culto de oração, a gente vai aprender a importância, um pouco mais, sobre a importância do discernimento, até para pedir. Porque a própria Bíblia diz que a gente não sabe pedir. A gente não sabe, em algumas situações a gente não sabe pedir. A gente pede para gastar com aquilo que não faz sentido, e a Bíblia nos orienta. A Bíblia diz que nós temos que ter a capacidade de ler entre linhas, aquilo que está entre as linhas. Isso é discernimento. Isso é discernimento. Eu lembro que o apóstolo Paulo uma vez estava lá, de repente veio aquela jovem, esse é o homem de Deus. Paulo ficou olhando assim para ela. Lembram disso, irmãos? Lembram dessa passagem? Aquela mulher, ele é o homem de Deus. Paulo foi lá e expulsou, porque Paulo
mostrou a diferença de quem tem discernimento de espírito. Irmãos, e esse discernimento espiritual não é algo, não é uma habilidade simplesmente humana, não é da mente, não é uma capacidade da mente, é um dom espiritual. Por isso que Paulo diz, olha, você deve, eu devo, nós devemos procurar com zelo, com desejo, os melhores dons. E esse dom é uma habilidade concedida por Deus para nós, porque nós continuamos nessa batalha, nós continuamos aí nesse mundo, e Jesus diz que para que ninguém não nos engane, a gente precisa ter discernimento. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ficar em pé um pouquinho, só para a gente exercitar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Você que está no trabalho, você que está acessando, você que está online, e seja bem-vindo. Capítulo 3. Vamos ler a partir do alguns versículos, a partir do verso 3. 1 Reis, a partir do verso 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era alto e maior, e ofereceu muito holocausto, Salomão, naquele lugar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão à noite, em sonhos, e disse-me: pede tudo, pede-me o que queres que eu te dê. Respondendo Salomão, olha a resposta de Salomão, irmãos. Olha a resposta de Salomão no versículo. Agora, pois, versículo 7, vamos até o versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como me conduzir, né? Não sei como me conduzir. Não sei como me conduzir, isso que eu estou lendo ali junto com ele, às vezes eles param. O teu servo está no meio que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente eu possa discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Os irmãos, pode fechar os olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade tão única, ó Deus, de poder estar na tua presença, de poder estar buscando a Ti em espírito e em verdade, de poder estar trazendo, ó Deus, as nossas
os nossos anseios, ó Pai, a Tua casa, as nossas cargas, ó Pai, ó Deus, as nossas demandas, na certeza que o Senhor está aqui, na certeza que o Senhor é aquele que ouve o nosso clamor, na certeza que é o Senhor aquele que faz aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, Senhor, na certeza que os seus ouvidos não estão agravados, ó Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus, fale conosco, ó Pai, nessa noite. Fale, Deus, para que nós saiamos daqui, ó Deus, convictos, ó Deus, saiamos daqui, ó Deus, tendo a plena certeza que o Senhor, mais uma vez, se manifestou no nosso meio, Pai. Nos use segundo a Tua boa vontade, Pai, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. O texto que nós acabamos de ler conta a história de Salomão. Salomão era alguém que soube pedir. No culto de oração a gente vem, quando a gente participa de um culto de oração, a gente tem tanta coisa para pedir que não tem jeito. Ainda que a gente tenha muito mais para agradecer, a tendência é que a gente vá pedir, e Deus sabe, e não fica triste por isso não, Deus sabe que a gente é pidão, que a gente precisa, Deus sabe todas as coisas, não há nenhum mal nisso, pelo contrário, a palavra diz que a gente deve pedir, a palavra nos incentiva a pedir, mas a gente precisa ter discernimento até na hora de pedir. A história de Salomão é uma história que mostra que alguém que era comparado como uma criança, que tinha um desafio tremendo de liderar um povo, liderar uma grande nação, mas que se via até certo ponto limitado, porque ele imaginava que ele era criança. Mas Salomão teve uma capacidade tremenda de mexer no coração de Deus, de tocar no coração de Deus. Quando ele começa a ser prudente como a cobra, é quando ele fala: Senhor, eu estou diante de muita gente, o que eu vou fazer ali? Aí ele está sendo prudente como a cobra. Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu não tenho, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Parece que a palavra discernimento para Salomão, a palavra é definida como uma frase de auxílio divino. Em outras palavras, Salomão estava falando para Deus: eu preciso do teu auxílio. E nós também precisamos, amém, irmãos? Existem momentos na nossa vida que só o auxílio do Senhor é que vai fazer com que a gente atravesse essas muralhas que nós temos enfrentado nos últimos dias. Não há uma outra saída. Salomão estava diante de um grande desafio. E ele sabia que, agora quando ele fala, no texto fala que ele adorava em lugares altos, porque muitos lugares altos, que eram lugares de adoração de Baal, foi restaurado pelo próprio Salomão. Então ele ia para lá adorar. E Deus começava a ver as atitudes de Salomão, atitudes de um adorador. Se você observar o texto todo, você vai ver que ele tinha uma atitude de adorador, e ele ia lá adorar, ele dava a oferta. Então, com essas atitudes, Salomão foi mexendo, foi tocando no coração de Deus, foi
foi conquistando, né? Foi conquistando um pouco mais o Senhor com as suas próprias atitudes. E uma das coisas, aliás, a principal coisa que Salomão pediu, irmãos, o texto é claro, Salomão, ele não pediu prosperidade. Salomão não pediu longevidade. Olha como é que a gente precisa aprender a orar dessa forma. Já que nós estamos no culto de oração. Olha o que ele pediu. Olha como ele conseguiu mexer com Deus, no bom sentido. Ele não pediu longevidade. Salomão não pediu a morte dos inimigos. Ele não pediu riqueza. Muito embora ele se tornou um dos homens mais ricos da face da terra, Salomão pediu discernimento, irmãos. Isso é saber pedir. E nessa noite a gente vai refletir um pouco disso. Como? Às vezes a gente está pedindo de uma maneira que o nosso pedido não está sendo da maneira que deveria. E Salomão o texto mostra para a gente que aquele que tem discernimento, como Salomão teve, recebe muitas vezes mais da parte de Deus. Não foi à toa que Salomão recebeu aquilo que Deus deu. Aí o próprio texto diz que as palavras de Salomão agradaram a Deus. Que a partir de hoje, as nossas palavras possam agradar a Deus. Amém, irmãos? As nossas palavras, elas precisam agradar a Deus. Salomão mostra isso. Se você ler esse texto todo, é um texto grande, não é? Mas vale a pena, se você estiver em casa com tempo, vale a pena ler esse texto. A gente vai aprendendo. Ele queria, o desejo de Salomão não era riqueza, não era nada material. O que estava dentro do coração dele, o que de fato e de verdade ele queria, é ter a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E essa capacidade é que nós precisamos, porque os dias são maus. Jesus nos alertou sobre isso. E hoje a gente precisa mais do que nunca, irmãos, essa capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Porque nós estamos sendo assolados, bombardeados por tantas coisas. E se nós não tivermos essa capacidade de distinguir entre o bem e o mal, a gente se perde. E Salomão não se perdeu. Salomão pediu isso a Deus. Olha só, versículo 10. Abre aí, não precisa. É só para você. Estas palavras. Aliás, 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente eu discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Agora o 10. Estas palavras agradaram ao Senhor. Não é? E essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Né? E depois Deus dá toda a sabedoria àquele homem. Irmãos, então nós vemos um exemplo verdadeiro de que quem busca discernimento, às vezes recebe mais, é mais abençoado. Nós vemos aqui nós estamos diante de uma situação onde o discernimento ele se torna um auxílio divino, um socorro bem presente, algo que vai fazer realmente, algo que faça realmente a diferença. Essa história de Salomão, essa história chama a nossa atenção. A Bíblia também fala, lá no livro de Ezequiel, Ezequiel chama o povo. Ezequiel está lá dando conselho para os sacerdotes. E Ezequiel chama o povo e fala assim: olha só,
preste atenção, vocês precisam ter a capacidade. É como se chamasse o diácono Alex. Vem cá, Alex, você precisa ter a capacidade de discernir, Alex, aquilo que é limpo e aquilo que é impuro. Paulo falando sobre a ceia, o que ele fala no capítulo, quando ele fala sobre a ceia lá? A gente tem que discernir, lembra? Que ele fala que a gente tem que discernir o pão e o vinho, o corpo e o sangue. Olha a importância dessa coisa chamada discernimento. Por que muita gente sofre hoje por falta de discernimento? Não entende, não consegue identificar aquilo que realmente é bênção ou aquilo que vai se tornar uma maldição. Salomão, naquele momento da vida dele, foi o momento do trampolim, momento que ele mexe no coração de Deus, porque ele pediu discernimento. Ele não pediu quantidade de camelos, quantidade de bois, de vaca, nada disso, irmãos. Ele pediu discernimento. E nessa noite, no nome de Jesus, nós também vamos clamar aqui nesse local, e você aí onde você está, nós vamos clamar pedindo a Deus: Senhor, nos dá discernimento, porque os dias são maus. Os dias são maus, as notícias elas são assustadoras. E a gente, no meio disso tudo, o que nós mais precisamos é de um auxílio divino. Amém, irmãos? Nós precisamos desse auxílio. Nós precisamos desse auxílio. Davi era alguém que sabia usar muito essa arma, Davi usava essa arma que Deus preparou para todos nós, né? Davi sabia usar isso. Davi pedia socorro na hora certa. Davi quando fala que, aliás, o povo saía no cântico de romagem. O que era cântico de romagem? O povo, quando ia para as festas, tem uma parte dos salmos, todos eles são salmos de romagem, né? Até o salmo 126, se eu não me engano, são salmos de romagem. O povo saía, eles iam para a festa e eles iam cantando. E um desses cânticos, que era o salmo, eles falavam: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, amém? Que fez os céus e a terra. Isso era discernimento. O povo discernia bem, o povo sabia bem, a ponto de cantar que o socorro vem do Senhor. E hoje nós precisamos também declarar e cantar que o nosso socorro vem do Senhor, amém, irmãos? Nosso socorro, porque a situação do mundo, né, ela está tão caótica, tão complicada, que a gente não sabe, se não for o Senhor, se a gente não subir a rocha que é mais alta do que a gente, não é? Qual a rocha que é mais alta do que a gente? Se a gente não subir a rocha do Senhor, a gente está perdido. E Davi sabia disso. Davi era alguém que sabia disso, ele tinha esse discernimento. E o filho dele, Salomão, ele seguiu os mesmos passos. Ele seguiu exatamente os mesmos passos do pai. Ele pediu a Deus. Agora, o que chama a atenção também nesse texto, nessa história de Salomão, é que o que nós aprendemos? É que nós aprendemos que a pessoa que busca discernimento, ela não está preocupada com autopromoção, não. Salomão não buscou aquilo para aparecer. Salomão não pediu a Deus nada. Que a pessoa que busca discernimento, ela não está pensando simplesmente no seu eu, no seu ego, no seu marketing pessoal. O pedido de Salomão foi muito mais além. Foi muito mais além. Então, Salomão,
é o personagem, né, que deixou para nós um exemplo muito claro sobre a importância do discernimento. Nós vimos que através de Salomão, Deus fez muito mais do que ele pediu. E Salomão consegue tocar no coração de Deus, porque ele pediu algo que estava além, muito além daquilo que normalmente as pessoas pediam. Agora nós vamos para um outro exemplo. Esse foi o primeiro exemplo, um exemplo bem sucedido de quem pediu discernimento. E nós seremos bem sucedidos também, porque nós vamos diante dos nossos desafios. Nós precisamos fazer igual a Salomão. Nós vamos pedir, Senhor, dá discernimento. Num processo, a tomada de decisão, irmãos, é um processo. A tomada de decisão não é uma ação direta. A tomada de decisão é um processo. E se é um processo, existem etapas. E Salomão pediu a Deus que desse discernimento a ele, para que ele pudesse cumprir todas as etapas para ser um homem bem-sucedido. E assim foi feito. Bom, o segundo personagem, ele nem de longe é um bom exemplo de alguém que tenha discernimento. Pelo contrário, nós vamos falar de um rei que reinou muito pouco. Nós vamos falar de um rei chamado Acasias. Acasias, ele não teve, é bem verdade, que ele não teve, absolutamente, ele não teve mesmo nenhuma boa referência, nem de pai, porque seu pai era Acabe, e Acabe era omisso, sem autoridade dentro de casa. Era um rei que não honrou Israel, pelo contrário, levou Israel para o caos. Esse era o pai de Acasias. Esse era o pai. A mãe, a Bíblia diz que, aliás, você já ouviu falar? Nós já ouvimos, nós conhecemos um pouquinho da história de Jezabel, uma das mulheres mais idólatras, aliás, a mais idólatra que a gente vê na Bíblia. Uma mulher cruel, uma mulher que todas as vezes que a gente quer chegar ao extremo de alguém que era Jezabel, a gente dá o exemplo de Jezabel, e que Deus tratou com ela de maneira muito dura também. Ela teve o que ela plantou. Então, esse jovem chamado Acasias, ele nasceu nesse ambiente. Então a gente poderia imaginar, peraí, mas se ele, então a culpa não é dele. Se ele tem um pai que não dá bom exemplo, se ele tem uma mãe que é terrível, a tendência é que ele se perca também. Mas ele teve alguns exemplos que, se ele estivesse atento, ele viu algumas manifestações de Deus, e ele teve a grande oportunidade de discernir entre o bem e o mal. Quais foram os exemplos que Acasias teve? Bom, ele ouviu falar de Elias, ele acompanhou aqueles grandes eventos que houve na época. Ele ouviu, muito provavelmente, dentro da sua casa, na hora da alimentação, ele ouviu as histórias de Elias. Ele sabia que um homem havia enfrentado os 450 profetas de Baal, 400 de Aserá. Ele ouviu toda essa história. Tanto que ele ouviu, que mais tarde, ele interpreta, ele tem uma visão daquilo que ele já conhecia lá atrás, no passado. Acasias, diz a palavra, ele fez o que era mal
aos olhos do Senhor. Ao contrário de Salomão, ele não teve nenhum discernimento. Ele não teve absolutamente nenhum discernimento. Ele ignorou os bons exemplos deixados pelo próprio profeta Elias. Ele ignorou o conhecimento que ele tinha sobre a realidade de quem era o verdadeiro Deus. Ele fechou os olhos para tudo isso. E sem discernimento, ele prefere seguir os seus próprios caminhos, e não demorou muito. Ele começou a se enveredar pela prostituição, pela bebedeira, e numa dessas festas, quando ele voltava, ele foi para a beira do palácio lá, e ele caiu. Ele caiu e ficou gravemente ferido. E aí que vem o auge dessa história. Naquela época, era comum consultar alguns deuses, ou alguns profetas, ou sacerdotes, para saber se a pessoa ficaria sã ou não. E ele estava muito doente. Então ele prepara 3 comitivas, todas 3 com capitães. E a primeira comitiva, ele manda esses capitães ir até Ecrom, consultar Baal-zebub. E Deus, o anjo do Senhor, a palavra diz que o anjo do Senhor fala para Elias ficar lá no meio do caminho. E essa comitiva, esse primeiro grupo de 50 homens, orientado pelo rei Acasias, eles se deparam com Elias no meio do caminho. E aqueles homens falam com Elias, falam assim: olha, eu não vou consultar você não, nós vamos consultar Baal-zebub. Baal-zebub significa Deus das moscas. E aquele homem que ele tinha visto Elias fazer grandes milagres, Elias revolucionando Israel. Aquele homem sem discernimento, aquele jovem sem discernimento, insistia em consultar o Deus das moscas. E aqueles capitães, o primeiro capitão questionou Elias e falou: vejo que você é homem. Aí Elias falou: se você sabe que eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. E assim foi feito nas 2 vezes. Até que na 3ª vez, o próprio capitão, ele reconheceu e pediu misericórdia. E Elias teve misericórdia com ele. Mas todas as vezes, Elias mandou avisar para Acasias que ele não seria curado. E de fato, irmãos, logo depois ele morre. E essa história é tão dramática, nos ensina algumas coisas. Primeiro, a gente vê a diferença abissal de alguém que tem discernimento e alguém que não tem discernimento. Acasias não teve e pagou com a própria vida. Logo, nós entendemos que a falta de discernimento pode nos custar a vida. Entendemos também do risco das pessoas que não têm discernimento de buscar outros deuses, buscar socorro em outros lugares. Baal-zebub, Deus das moscas. Pessoas sem discernimento estão sujeitas a buscar outros deuses. E para finalizar essa história, irmãos, o que nos também chama bastante atenção é que as palavras de Salomão, essas palavras agradaram ao Senhor.
as palavras de Acasias, essas palavras, não agradaram ao Senhor. Porque Elias falou assim: por que vocês vão buscar Baal-zebute? Ainda há rei aqui, ainda há Deus aqui em Israel. Então, nessa noite, você que está nos ouvindo, quero só lembrar que ainda há Deus aqui em Israel, amém? Nós não precisamos buscar outro Deus, não, nós não precisamos buscar outra coisa. Ainda há Deus aqui nessa igreja, ainda há Deus aqui em Israel. Deus ainda continua reinando, Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Acasias achou que Deus não estava mais no controle, achou que quando o profeta Elias deixou de fazer milagre, Deus também parou de fazer milagre. Mas às vezes a gente tem uma terrível tendência de achar que só porque as coisas não estão acontecendo diante dos nossos olhos, a gente acha que Deus não está se movimentando. Mas nós precisamos ter a plena convicção, ainda que nossos olhos não vejam, nossos ouvidos não ouçam, nosso corpo não sinta, Deus continua trabalhando em nosso favor, amém? Deus continua trabalhando. E nessa noite, nós queremos entrar agora nesse momento de oração. Nós vamos entrar no momento de oração, na certeza que Deus continua trabalhando em nosso favor. Salomão, no início da sua carreira, muito bem sucedido, porque ele pediu discernimento. Ele pediu discernimento. E o pedido dele agradou a Deus. As palavras foram bem recebidas, como oferta de cheiro suave. Acasias, a oferta de Acasias foi rejeitada. Aliás, ele não fez oferta a Deus, ele fez oferta a Baal. E Deus rejeitou. Que os nossos pedidos, que as nossas ofertas sejam como cheiro suave, que chegue nas narinas do nosso Deus.